Olá, querido, pastor Flávio Façanha aqui. Eu espero que nos próximos minutos Deus fale profundamente ao seu coração. Deus te abençoe e um ótimo tempo com Deus nessa ministração da palavra. E o texto está em Êxodo capítulo 17, nós vamos ler do verso 8 ao verso 18, e nós vamos te dar aqui mais um nome de Deus, vamos revelar dentro sempre de um contexto onde Deus se revelou, um aspecto da divindade foi revelado. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Diga: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, verso 8 do capítulo 17 de Êxodo. Guerreou, pelejou contra Israel em Refidim. Nós vamos falar o que significa Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué. Moisés olha para Josué. Josué é o aprendiz de Moisés, mais novo que Moisés, bem mais novo que Moisés, é gerado, é um filho espiritual de Moisés, é quem vai suceder Moisés, olhando, praticando, sendo treinado. A gente abre o primeiro capítulo do livro que leva o seu nome, e Deus está transicionando entre esse homem extraordinário, muito celebrado em Israel, Moisés. Até hoje, irmão, se fala em Moisés assim de uma forma espetacular em Israel. Mas esse menino, esse garoto, ainda garoto, ele está sendo moldado, e Moisés diz para ele: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. São os amalequitas, inimigos tradicionais de Israel. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão, disse Moisés. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra os amalequitas. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Todas as vezes que Moisés levantava a sua mão, Israel começava a ganhar na peleja. Guerra! Aquele homem, o intercessor, ele levantava suas mãos e Israel começava a prevalecer. Quando, porém, Moisés baixava a sua mão pelo cansaço, os amalequitas começavam a vencer a guerra. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, fizeram um assento para ele, e nela ele se assentou. Então Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Eles perceberam que enquanto Moisés estava de mãos levantadas, Israel prevalecia contra os seus inimigos. Então 2 homens de Deus fiéis, que tinham aliança com Deus e com Moisés, sustentaram as suas mãos até o pôr do sol. E Israel foi dizimando, foi vencendo, foi pelejando. E Josué desbaratou os amalequitas e a seu povo a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória dos amalequitas debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e o altar se chamou: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Tipo assim, todas as vezes que você levantar Amaleque e amalequitas, você vai cair, eu vou pelejar. Agora, o que significa Refidim? A batalha foi em Refidim. Refidim significa lugar de descanso, ou descanso. Ou seja, mesmo no lugar de descanso, os nossos inimigos, que eles não querem nos deixar em paz. Refidim é um lugar de descanso. A Bíblia diz que eles chegaram em Refidim, irmãos, e ainda não havia água. Em Refidim não havia água. E ali de novo o povo começou a murmurar. Ali de novo o povo começou a reclamar. Ali de novo o povo começou a desconfiar de Deus. Era um lugar de descanso, mas todos os recursos ainda não estavam prontos. E isso traz sobre nós um ensinamento muito poderoso. Mesmo estando em Deus, existem conquistas ainda para serem alcançadas. Mesmo estando em Deus, é o mesmo Deus que te levou para aquele lugar, que vai continuar a te sustentar. Ele não te coloca no lugar de descanso e você fica independente dele, não. Olha para mim, é bom ser dependente de Deus, é essencial ser dependente de Deus, não nos torna pequenos ser dependente de Deus, é bom demais. Falar isso para um humanista que pensa que Deus é para os fracos, que Deus, a ideia de Deus é uma muleta.
Não, a nossa força está nele, em ser dependente dele, em ser conduzido por ele, em a nossa vontade ser moldada à vontade dele. É bom demais. Ser completamente dependente dele é bom demais. Isso não nos faz pequenos, muito pelo contrário. A primeira alternativa, ao ver um recurso legítimo, mas que ainda não estava pronto para o povo, foi reclamar. É quando Deus te tira de um lugar e você não se move por gratidão, mas parece que tudo que vem na sua cabeça chama-se amnésia. E um sentimento de insaciedade, irmão. Reclama antes de orar, reclama antes de pedir, reclama antes de acessar o coração de Deus. Por que não ora? Por que não pede? Por que não clama? Por que o tom sempre tem que ser de desconfiança, de reclamação? Reclamação, murmuração manieta as mãos de Deus, encurta a bênção de Deus, afasta o Senhor. Esse é o povo que viu Deus tirá-los com mão forte e poderosa, com 10 pragas miraculosas. Ele viu os recursos do Nilo falharem, as águas se tornarem em sangue. O rio, queridos, o principal rio do Egito na época, a principal fonte, recurso do Egito naquela época, que era uma grande nação, talvez a nação da época. E ele viu Deus rir dos recursos humanos, ele viu Deus rir da prepotência humana. Esse era o Deus deles, esse era o Deus que estava acessível para eles, mas eles não acessam a Deus, eles reclamam de Deus, eles murmuram contra Deus. Olha para mim, esse é o teu Deus, é o Deus da tua casa, é o Deus dos teus filhos, é o Deus dos teus descendentes. Acessa o coração de Deus, clama, ora, não reclama. Pastor, eu estou em Deus, mas nem tudo está pronto. Continua a caminhar. Refidim é um lugar de descanso, mas tem algumas batalhas para serem travadas. Irmão, é uma mentira. Venha para Jesus e pare de sofrer, pare de lutar. Mentira! E eu me recuso a pregar uma mentira. Eu só não posso pular o ponto, porque tem outro nome de Deus que vai falar mais especificamente sobre isso. Esse povo é o povo que viu Deus tirá-los do Egito. É o povo que atravessa com os pés enxutos o Mar Vermelho. Eu estive de frente para o Mar Vermelho. É claro que ele é muito grande, tem vários braços, né? Mas eu estive, é um mar, queridos. Moisés abriu o mar e eles passaram a pé enxuto. Alguns cientistas, historiadores tentam explicar esse milagre, dizendo que naquela época o mar baixava, naquele trecho a água baixava e o povo então passou. Então me explica como é que o povo de Faraó morreu afogado, como é que Deus desbaratou todo aquele exército. É muita coincidência, irmão, é muito acaso para crer. Ser ateu, tem que ter muita fé para ser ateu, irmão, e achar que um organismo tão perfeito surgiu do caos e do nada, um ajuntamento de bilhões de anos, sabe? Tudo dentro de você funciona, deve funcionar assim, com perfeição. Se algo está fora do lugar, a vida humana para. O sangue que corre e circula todo o organismo, fazendo trocas, né? Tudo isso é o acaso. Bilhões de anos foram se ajuntando, as coisas foram... E aí o acaso... Tem que ter muita fé, irmão! Muita fé! E eu não tenho essa fé. Eu creio numa mente pensante, criadora, divina, que está orquestrando a vida humana sobre a terra. A minha e a sua vida. A minha vida é dele. A minha casa é dele. Os meus sonhos são dele. A minha adoração é para ele. É o mesmo povo que há pouco tempo viu a água de Mara, que nunca foi doce, se tornar doce. É ver recursos mentirosos, falseados, que havia fonte, mas não prestava, se tornar agora em algo bom, em algo que alimenta, em algo que sacia. Deus pode fazer, e ele fez. De lá eles foram para Elim, saíram de uma fase de dificuldade e foram para lá, não sei quantas palmeiras, fontes. Não uma fonte, várias fontes, 12 fontes, se eu não me engano. E quando falta o recurso, eles olham para Deus e dizem: se eu trouxe aqui para a gente, para brincar com os nossos sentimentos, se eu trouxe a gente aqui para a gente ser morto. Ai, que saudade da vida no Egito, aquelas panelas gordas, os bifes acebolados, é o que o diabo oferece para a gente. Só que a gente come, queridos, e amanhã tem fome de novo. Só que a gente bebe, queridos, e amanhã a gente tem sede de novo. Olha aqui para mim, eu queria te entregar algo muito poderoso sobre essa parte para a gente ir adiante. Quando a gente é menino, dá para aguentar alguns níveis de murmuração, porque filho quer chamar atenção, sim ou não? Criancinha, eu nunca me deu nada. Fala-me Deus. Menino, quantos entendem o que eu estou falando? Dá para digerir, é menino. Liga não, é menino. Já viu menino medir palavras com o pai assim? Quando ele quer alguma coisa, ele fala um drama gigante. O senhor nunca me amou.
mas é menino. Só que você não é mais menino, você é homem, você é mulher, você cresceu, não precisa murmurar. Acessa o coração de Deus, Ele está só olhando para você e vai colocar à sua disposição aquilo que está no seu coração, alinhado com o coração dele. Um povo que tinha razão, tinha motivo fático, histórico para confiar em Deus. Olha aqui para mim, Deus já te socorreu no passado, de uma maneira que ficou clara que foi Ele. Deus se revelou para você no passado, e no passado recente, ou hoje ou ontem. Então para de desconfiar de Deus. Eu vou contar um testemunho aqui, muito rápido, dessa pessoa, dessa moça. Mas Deus faz, ela desconfia. Deus faz, ela desconfia. Deus faz, ela esquece. Deus entrega, ela esquece. E eu ministrei às 10, ministrei às 17. E sempre que a pastora está lá em Fortaleza comigo, eu peço ela para subir para orar. Foi uma cultura que Deus nos deu desde que nós começamos aqui. Nós dividimos esse altar, nós ministramos juntos. E eu fiz isso outras vezes quando estive em Fortaleza. Mas naquele dia, às 19h30, no final do culto, 9 e alguma coisa, 21 e pouco, quando ela subiu, eu chamei assim, ela veio subindo. Quando ela pegou, eu peguei na mão dela de propósito. Quando eu peguei na mão dela, eu tinha terminado tudo, irmão. Eu já tinha orado praticamente por tudo, eu ia passar o microfone para ela orar. E ela orou. Deus me deu um insight assim divino. Era Deus falando comigo. E Ele disse: ore e transfira o que eu coloquei sobre a vida de vocês, como família. E Ele me deu 2 direções. A primeira, você que é jovem e ainda não casou, ou você que está solteiro. Essa foi a primeira direção. Eu disse: eu vou orar por quem deseja ter uma família, por quem deseja ter um relacionamento, claro, para depois casar, ter uma família, porque essa área é legítima. E eu orei por isso, depois orei pelos casamentos que seriam restaurados. Foram 2 coisas muito claras, mas seria numa unção de transferência, tipo assim, o que Deus fez em nós, improváveis, nós estaríamos orando e declarando a mesma unção, o que nos curou, transferindo mesmo. Alguns profeticamente, porque ainda iam casar, outros estavam casados e seriam restaurados. Nunca nós tínhamos orado assim. E quando eu saí para casa, eu sempre tento repostar o máximo de stories, exceto para não ficar tão repetido, mas eu tento. E essa jovem falou comigo, falou com a pastora, e disse: naquele instante que o pastor estava ministrando, naquela hora, eu disse a Deus, eu orei a Deus, e disse: Deus, o Senhor ainda quer que eu tenha uma família? Eu quero tanto ter uma família. E eu não tinha falado ainda nada, eu não tinha aberto a minha boca ainda. Na hora que ela terminou de orar, eu disse: ó, Deus está me dando uma palavra, que eu não fiz. Expliquei tudo. Eu disse: eu vou orar agora por isso e por isso. No final do culto, à noite, ela me disse: naquela hora que eu orei, na mesma hora, o Senhor orou. E eu disse: sabe o que eu disse para ela, filha? Anota, escreve, emoldura e revisita para o resto da tua vida. Todas as vezes que você desconfiar que Deus não é real, todas as vezes que o inimigo quiser te enganar. Só que tem gente que Deus faz e ele esquece. Faz, ele reclama. Mas será que não foi emocional? Será que não foi coincidência? Gideão fez 2 vezes a prova, irmão. Mas foi 2 vezes. Quantas vezes Deus já falou contigo na mesma área? Oh Deus, faz o seguinte: o orvalho só na lã e a terra toda em volta sequinha. Pode ser? Ele acordou no outro dia, a terra seca. Quando ele pegou um pouco da lã, ele espremeu a lã do orvalho e ele encheu uma taça toda. Aí ele disse: você aborrece comigo não, Senhor? Diz, irmã, agora a lã seca. Pode ser, assim, mas a terra molhada. Estava lá. E acabou, irmão. Para frente. Se tornou o homem que Deus chamou ele para ser. Foi guerrear as guerras que Deus chamou ele para guerrear. Acabou. Aquilo ali, nós estamos contando a história até hoje. Um marco, uma marca indelével de Deus. Ou seja, ninguém arranca uma tatuagem assim, de Deus, assim, que ninguém arranca. Está lá. Ninguém tira, uma marca. Assim como Deus tocou na coxa de Jacó e ele passou a mancar, para nunca mais ele esquecer daquele encontro. Mudou o nome dele, não mais Jacó, usurpador, Israel, o nome da nação. Chega, estabelece um altar para Deus e diz: existe uma vida antes daqui, existe uma vida a partir desse encontro com Deus, existe um momento antes, mas existe um tempo disruptivo da minha vida. Me ajuda, eu estou falando sobre você essa noite. Esse povo aqui, irmão, lições de Refidim, lugar de descanso. Entender que o povo estava indo ao Sinai, eles estavam no caminho do Sinai. Deus havia dito, Êxodo 3:12, quando você tirar o povo do Egito, Moisés, ele me prestará um culto neste monte, o Monte Sinai. Um encontro especial estava agendado por Deus antes deles acessarem a terra
que Deus preparou para eles, a terra prometida. Lições de Refidim: mesmo no lugar de descanso, precisamos entender que alguns recursos serão gerados pelo nosso relacionamento com Deus. Não havia água, mas Deus providenciaria. Ainda não está tudo pronto com você, para você, mas não é por isso, isso não significa que Deus não está com você. Olha para mim, está a caminho, Deus está liberando, Deus está construindo com você. Segunda lição de Refidim: no lugar de descanso. Diga comigo: lugar de descanso não é lugar para baixar a guarda. Nós estamos no descanso. Infelizmente essa guerra está acontecendo, mais uma. Eu fui revisitar a história, é uma das minhas formações, é a história. Eu estava relembrando algumas coisas, pesquisando, vendo de novo. Irmãos, pelo menos 5 tratados ao longo da história entre Israel e a Palestina foram feitos. E falo para você, sendo muito franco com você, Israel foi muito legal nesses 5 encontros. Se você pegue cada encontro daqueles, se você tiver um tempo, passe uma semana pesquisando, uma semana. Olhe cada acordo que foi feito de paz e seja justo. Olhe lá, quanto de terra ficou para Israel, quanto de terra ficou para a Palestina. Se você pegar um mapa agora aí no Google e colocar, você vai ver que Israel é uma faixa de terra pequena, o resto é tudo Palestina. Mas não é suficiente para eles, irmão. É bem pequenininho Israel. 5 acordos ao longo. O que aconteceu agora foi num lugar de acordo, Gaza, faixa de Gaza. Nós estivemos em Israel e a gente andava em lugares, inclusive onde foi o primeiro templo, o segundo templo de Salomão. E lá nós não podíamos entrar porque havia uma mesquita que foi construída lá com as diásporas dos judeus, ou seja, no período em que os judeus foram espalhados. Algumas pessoas questionam, mas o Israel foi feito em 1948, 49, 46, ali depois da Guerra Mundial. Oficialmente sim. Mas a Bíblia é histórica e os livros da história comum vão falar. Quem é que estava naquela terra muito antes da Palestina, irmão? Muito antes. Quem estava ali? E eu volto a te dizer, é uma faixa de terra pequena, Israel é bem pequenininho, irmão. Os outros países, tudo é palestino, mas ele quer Israel. Porque a questão não é terra A ou terra B, é a destruição do povo de Deus. A agenda do diabo sempre foi destruir o povo de Deus. Eu quero crer em nome de Jesus que essa guerra não será contra os palestinos, porque ainda não é. É contra um grupo louco, alucinado e extremista palestino. Em nome de Jesus não vai ser contra toda a Palestina, vai ser contra o Hamas, vai ser contra o Hezbollah. E em nome de Jesus nós vamos ganhar de novo. Deus vai desbaratar de novo e mostrar que Ele é Deus. Mesmo no lugar de descanso, não baixa a guarda. Eu estava dando uma pesquisada e tem um escudo, tecnológico, que é 24 horas ligado em Israel. Subiu ele destrói. Não baixe a guarda. Está tão confortável, pastor. Foi no momento de distração que Davi caiu. Foi no lugar de descanso que Davi caiu. Não baixe a guarda. Descanse. É princípio. Jesus nos prometeu, queridos, uma vida em abundância. Mas a vida em abundância em Deus não significa ausência de guerra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero te dizer que existe uma bênção, existe uma promoção, existe um novo você, existe uma nova etapa da sua vida, escondida em cada fase que você vence em Deus, em cada conquista que você tem em Deus. Existe uma promoção em cada peleja, em cada guerra, em Deus vencida, por Deus vencida. Cada guerra, cada peleja inaugura um tempo novo sobre a sua vida. É lógico que existe uma resistência tentando te impedir de acessar o que Deus de antemão preparou para você. É óbvio. Quando tudo terminou, Moisés construiu um altar naquele lugar. Os amalequitas foram esmagados. O homem de Deus estava com as suas mãos levantadas por uma aliança poderosa. E ele disse: o Senhor é a minha bandeira. Quem ama Jesus marcha debaixo da bandeira de Deus e tem a vitória assegurada contra o pecado e contra toda a hoste do mal. Olha para mim, querido, nós vamos guerrear as guerras justas, nós vamos combater, nós vamos pelejar, mas em Cristo nós já somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores. Uma bandeira deixa claro a quem você pertence. Jeová Nissi, o Senhor é a minha, é a nossa bandeira. Marcas, insígnias, marcas de a quem você pertence. Em suas mãos a bandeira, o estandarte de Deus, o nome de Deus. Há um texto na Bíblia que eu não vou lembrar qual é, depois você coloca ipsilíteres aí, você vai achar o versículo, diz assim: alguns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção ao nome poderoso do Senhor. Nós faremos menção ao nome poderoso. Me ajuda em nome de Jesus. Vamos para o segundo nome dessa noite. Diga comigo: Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. O Senhor
dos exércitos, o Senhor das hostes celestiais. A primeira citação vai acontecer em 1 Samuel 1:3. Esse título foi muito usado, foi muito acessado, foi muito falado por Davi. Davi talvez foi o homem que mais acessou essa característica de Deus. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Davi era um rei guerreiro, irmão. E mesmo guerreando guerras que Deus chamou Davi para travar, porque ele foi posicionado para algumas guerras, ele tinha tanto sangue nas mãos, irmãos, que esse homem desejava construir um templo para Deus. E ele disse: você tem muito sangue nas mãos, Davi. Você não. Você vai arrecadar todos os recursos para que o templo seja construído, mas é o teu filho que vai construir esse templo, o templo de Salomão. Davi acessou essa característica em Deus. Eu queria que você entendesse isso, queridos, que quando você estiver diante do seu inimigo, quando ele quiser humilhar você, quando ele quiser desdenhar de você, quando ele quiser intimidar você, você vai dizer: Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos é quem peleja por mim. Jeová Sabaote. Eu quero usar um texto para a gente conversar sobre isso. Esse verso, essa expressão de Deus, essa característica de Deus vai aparecer em muitos lugares. Ela vai aparecer na guerra entre Davi e Golias, onde humanamente ele era inferior, onde humanamente ele era pequeno e Golias era um gigante, onde humanamente ele já havia perdido para todo mundo. 3 cascabuiazinhas, irmão, umas bilazinhas, foi só na testa do gigante. Ele usou esse termo, o Senhor dos exércitos. Existe um exército celestial que guerreia e peleja as nossas pelejas, as nossas batalhas, as nossas vitórias em Deus. 2 Reis, capítulo 6. Deixa a tua Bíblia aberta, anota aí. 2 Reis, capítulo 6. Vai ser o texto que eu escolhi para falar sobre Jeová Sabaote. A partir do verso 8. 2 Reis 6, a partir do verso 8. Diz assim: e o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. O rei chamou os seus generais, o seu exército, e disse: olha, nós vamos acampar aqui e aqui. O que aconteceu? Mas o homem de Deus, chamado Eliseu, irmão, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te, rei de Israel, de passar no lugar tal e no lugar tal, porque os sírios desceram para ali. Vocês entenderam o que eu disse? O rei da Síria comentou com os seus soldados, com os seus generais, a estratégia onde estariam em emboscada. Eliseu comunicou ao rei de Israel, só que Eliseu não estava lá ouvindo nada, irmão. Como é que Eliseu soube? Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de quem um homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes, toda a vida que tinha emboscada contra Israel, toda vez que a Síria queria se levantar contra Israel, Deus revelava para Eliseu e dizia até a localização geográfica. Então se turvou com esse incidente o coração do rei da Síria. O rei da Síria não conseguia entender, chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem é o dedo duro, o X9? Quem dos nossos é pelo rei de Israel? Já tinha caboeira daquele tempo, mas não era não. Quem está contando para o rei de Israel? Porque toda vida que eu vou lá esperando, ele não aparece. Não foi uma vez nem 2 vezes não, irmão. E disse um dos servos: rei, senhor meu, é o profeta Eliseu, que está onde? Em Israel. A comunicação de Deus, o Wi-Fi era poderoso, irmão, porque lá da Síria, ele ouvia lá, estando lá em Israel, no lugar de intimidade com Deus, Deus o fazia saber. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua intimidade, no teu quarto. Se tu falar, Deus fala para ele. É forte, né, irmão? Olha aí o Jeová Sabaote. Olha o Senhor dos exércitos em ação pelo seu povo. E ele disse: vai e vê onde ele está. O rei ficou chateado. Então vai lá. Onde é que está esse homem? Manda trazê-lo aqui. E fizeram-lhe saber, dizendo: ele está lá em Dotã, uma cidade chamada Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Diga comigo: um grande exército. Os quais chegaram de noite, cercaram a cidade, irmão. Dotã estava toda cercada. Chegaram de noite. Agora a gente pega esse cara. Engraçado, né, que Deus não avisou para ele, né? Só avisava quando era contra Israel. E o servo do homem de Deus, Eliseu tinha um servo, Geazi, era o servo dele, era o aprendiz dele, estava treinando ele, estava mentoreando. O servo levantou muito cedo, eles foram de noite, ele acordou e saiu.
foi dar um bom dia, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Ele olhou, meu Deus, o que é isso? A Síria havia cercado aquela cidade inteira. Então o servo disse, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Acho que Geazi olhou e disse assim, mas só tem nós dois, macho. Tem um exército inteiro da Síria aí. Eu te disse para tu deixar de ser cabuíta. E orou Eliseu e disse, essa é a primeira oração de Eliseu. Essa é a primeira oração de Eliseu diante desse caso. Senhor, Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Havia algo acontecendo, queridos, que não era humano. Havia algo acontecendo no mundo espiritual, um movimento espiritual estava acontecendo. Na terra, um exército comum estava marchando, mas no céu e nos lugares celestiais havia um movimento em direção ao homem de Deus, e ele não podia ser visto com olhos comuns. E ele disse, Senhor, abre os olhos. A primeira oração é, abre os olhos dele, deixa ele ver o que eu estou vendo. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cercado, cheio de cavalos e carros comuns, carros como se fosse de fogo, e eles estavam todos ao redor de Eliseu. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. A primeira oração é para que o moço tivesse os seus olhos abertos. Olha para mim, queridos, porque Deus está abrindo os seus olhos para te mostrar um exército que Ele levantou para pelejar por você, para guerrear por você. Ninguém toca em você, irmão. Se você tem aliança com Deus, ninguém toca em você. Abre os seus olhos e olhe em derredor, porque existe um exército celestial ao redor de você. Pastor, o que é que eu faço? Mantenha a sua aliança. Não come só ontem não, come hoje de novo, se alimenta hoje de novo. Não baixa a guarda no lugar de descanso. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse. Segunda oração de Eliseu. Primeira, abre os olhos do moço. Segunda oração, Deus cega todo mundo aí. Eles fiquem cegos. Muitas vezes, queridos, Deus está cegando os teus inimigos. Muitas vezes eu orei assim, por alguns casais, por um homem em específico, numa área específica. Principalmente em áreas de vulnerabilidade, cada um sabe a sua área de vulnerabilidade. Quantas vezes eu orei por mim e por pessoas dizendo assim, Deus, esconde ele, esconde debaixo das suas asas. Tem tempos, Deus, queridos, que Deus nos esconde dos nossos inimigos. Ele cega os nossos inimigos. Eles estavam se aproximando, Eliseu disse assim, fere esses homens com cegueira. Feriu-os de cegueira conforme a palavra de Eliseu, a oração de Eliseu. Então Eliseu disse a esses homens, não é esse o caminho. Eu acho que Eliseu mudou a voz, né? Se bem que eu acho que ele nem sabia como era que era a voz de Eliseu. Aqui no Ceará, ei, mas vocês estão tudo no caminho errado, bora, eu vou guiar vocês. Nessa cidade não, que Eliseu está não. Me segue, e eu vou vos guiar ao homem que vocês procuram. Está lá em Samaria. Aí saiu levando o povo. Os exércitos tudinho. Olha aí, o homem de Deus agora estava levando o exército do inimigo para onde ele queria. Existem situações em que Deus nos faz invisíveis aos olhos do nosso inimigo. Deus está te vendo, mas o teu inimigo não tem acesso a você. Verso 20 diz, e sucedeu que chegando eles, saiu guiando, chegando eles em Samaria, disse a Eliseu, ó Senhor, agora, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, vamos feri-lo, meu pai? Deus pegou, através de Eliseu, levou aquele povo todo cego e colocou aquele exército no meio de um exército muito maior, o exército do povo de Deus, o exército de Israel, e o rei de Israel estava presente, eles estavam numa emboscada. Quando eles abriram os olhos, eles agora estavam cercados pelo exército de Israel. Mas o rei pergunta, o que é que a gente deve fazer? Um homem de Deus começa perguntando a Deus e termina perguntando a Deus. Um homem de Deus não toma o lugar de Deus no meio do processo, nem do meio da caminhada. Você sabe quando é que o homem se perde? Quando ele inverte o lugar, quando ele sai da dependência de Deus. E ele diz, é para matar? O que é para fazer? E teve outros momentos na história onde Deus mandou aniquilar. Ali não era o momento, não era. Mas ele disse, não ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada ou com teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor.
E apresentou-se-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. O senhor com S minúsculo, irmão, o rei deles. E não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Deus havia dado uma oportunidade aos sírios. Aqueles homens foram despedidos sem um arranhão. E aquela guerra contra Israel cessou sem um tiro, sem uma espada desembainhada, sem uma gota de sangue derramada. Deus os cegou, os levou diante de Israel. Uma espécie de aliança e tréguas foi feita. E eles voltam lá. A terceira oração, a terceira consulta feita pelo homem de Deus é: o que faço agora? Qual é a estratégia de agora? E Deus disse: agora não é hora de ofender, não é hora de agredir. Deus havia posicionado ali, e ao servir aqueles homens, ao dar de comer aqueles homens, talvez aqueles homens pensaram: irmão, o que é quem está pelejando contra eles? Existem guerras, queridos, que não são nossas. Os sírios se viram numa guerra que não era deles. Outras nações pelejavam contra Israel e eles entraram de bobo na história. E Deus lhes deu a oportunidade de ir embora, e assim eles fizeram e não mais entraram para pelejar contra Israel. O termo Senhor dos Exércitos nos faz entender que Ele, Deus, Jeová, é Senhor sobre todo e qualquer exército. Ele tem o exército dele, mas Ele é Senhor dos exércitos. A Bíblia diz em Isaías, salvo engano, que Ele destrona reis e Ele levanta reis. Tudo acontece com a permissão de Deus, e algumas coisas são plano de Deus. Eu queria que você diferenciasse isso, é muito importante. Algumas coisas Deus permite, outras Deus planeja. Algumas vontades de Deus são permissivas, Ele deixa acontecer por enquanto. Outras é vontade dEle mesmo. Isso é muito importante. Por isso que na igreja, eu vou fazer um parênteses aqui para explicar o que eu estou dizendo para você. Por isso que na igreja, irmão, a gente não pode perder a razão, a gente não pode perder o foco por aqueles que estão no nosso meio, mas não querem nada com Deus. Pastor, explica. Jesus disse: não tira o joio não. Vai ter joio em toda a igreja, todas. CNT, pastor? Claro, lógico. Não cabe a mim apontar, cabe a mim pregar a verdade, dar oportunidade de transformação, e é uma obra que o Espírito Santo faz em todo mundo que queira. Mas eu não posso tirar o joio, porque é Jesus que diz: não faça isso, porque você pode arrancar o trigo junto. Então tem coisa que Deus permite até que Ele, o Senhor, resolva. Outras coisas Ele faz, é plano de Deus, tem um aval de Deus, tem um selo de qualidade de Deus. Exemplo: ah, pastor, eu entendi, eu caí nessa área, quase morro. Deus queria que eu caísse para eu ter um testemunho. Mentira. Deus nunca vai planejar o seu mal para te ensinar alguma coisa. Mal que eu falo, pecado. Agora, como você tomou essa decisão? Quando você vem para Deus, a Bíblia diz que Ele transforma a maldição em bênção. Mas nos melhores planos de Deus, Ele não arquitetou você cair não, irmão, pelo amor de Deus. Não, vou botar aqui para ele ser a pior pessoa do mundo, depois eu vou usar tudo que ele aprendeu lá no mal para abençoar alguém. Não, somos nós que não desejamos a Deus. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, um homem está destituído da glória de Deus, ele não deseja a Deus, da sua própria natureza, é destituída. Deus é que fica lá insistindo, se apresentando, mostrando, enamorando, se apresentando para Ele. E algumas pessoas, infelizmente, só vêm depois de muita perda, depois de muita dor. Infelizmente, não é: ah, Deus sonhou que eu fosse. Não. Por isso que eu preguei lá em Fortaleza esses dias, e eu já falei isso algumas vezes. Eu não queria ter o meu testemunho. Deus não sonhou com o meu testemunho. Deus não orquestrou o meu testemunho. Foi decisão errada minha. Eu queria não tê-lo. Mas se eu tenho, e eu entreguei para Deus, inclusive a vida que eu tinha, então que sirva para alguma coisa. Quem entende o que eu estou falando? Agora para de pensar e colocar na conta de Deus uma atitude que você tomou, uma decisão que você tomou, que só te feriu e feriu tanta gente que você ama. Pelo amor de Deus, botar na conta de Deus. Vamos para frente. O último termo é Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. O Senhor é paz. Yahvé Shalom. Aparece esse termo de Deus lá naquele texto que nós pregamos, na última vez que eu preguei aqui, que eu não sei mais quando, 2 domingos atrás, quando eu preguei sobre Gideão. Gideão está malhando o trigo no lagar. Os midianitas, junto com os amalequitas, que eu acabei de ministrar aqui, pelejavam e saqueavam todas as posses do povo de Deus, o povo de Israel. Nós temos um salto na história, estamos na fase dos juízes. Israel já está na sua terra, só que está na era dos juízes. Era uma teocracia, e Deus levantava um homem, depois levantava uma mulher, levantava outro homem. Eram juízes que iam julgando.
E é nesse lugar que Deus aparece, o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo, significa uma teofania, uma aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento. E ele tem medo, ele olha e fica assustado, ele acha que vai morrer, porque Deus apareceu. Olha aqui para mim, até que nós conheçamos a Deus, toda a visão que nós temos, todo o pensamento que nós temos é de um Deus apenas justiça. Até que nós conheçamos a Deus verdadeiramente. Ele teve medo de morrer, irmão. Mas depois que Deus acalmou o seu coração, depois que ele realiançou, mostrou que ele seria o homem a ser usado para libertar Israel, a guerra ainda estava em curso. Deus ainda não tinha pelejado, mas aquele encontro deixou muito claro para Gideão uma coisa: se Deus não veio me matar, ele veio estabelecer paz. Naquela circunstância, ainda catastrófica, de guerra, ele disse: o Senhor é a paz. Shalom. Yahvé, Shalom. O Senhor é a paz. Deus estava prestes a livrar Israel dos midianitas. Ainda não tinha acontecido. Concorda comigo que Israel ainda estava para pelejar? A história ainda ia acontecer. Nem o teste ele tinha feito ainda. Ele disse assim: sim, o Senhor é quem está dizendo mesmo, espere aí que eu vou pegar uma oferta. E ele trouxe pães asmos, uma carne gordurosa, tudo preparado. Ele bota ali em cima daquela penha, bota em cima daquela rocha. Deus devorou com fogo. E ele teve medo. Ele se assustou. Puxa, eu vou morrer, é Deus mesmo. Aí Deus disse assim: eu não vim para te matar. E ali, os midianitas ainda estavam lá oprimindo. No meio da guerra eles: Yahvé Shalom, Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Olha para mim, paz, até que Deus coloque todos os seus inimigos diante de você, subjugados, até lá. Paz, a melhor definição de paz é a presença de Deus. Nem sempre a paz será a ausência de guerra, nem sempre a paz será a ausência de peleja, mas é saber que Deus está presente. Paz é uma presença. No meio do caos, paz. Estevão estava sendo apedrejado, queridos, era o primeiro mártir da igreja, da era cristã. Jesus foi assunto aos céus e ele preparou os discípulos para toda aquela estação. E ele só suportou porque o Espírito Santo já havia descido e o preparado para aquele tempo muito difícil, muito difícil, muito difícil. Não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Pentecoste aconteceu, eles foram cheios do Espírito Santo e um homem doou a sua vida pelo reino. Diante dos seus algozes, lá em Atos, eles olhavam para Estevão e a Bíblia diz, o autor Lucas, que escreve o livro histórico do Novo Testamento, diz que eles trincavam os dentes. O termo bíblico é: eles rilhavam os dentes. Eles rilhavam os dentes, eles olhavam para Estevão. E o autor Lucas diz assim: porque eles viam o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Eles não suportavam a presença de Deus. E aquele homem foi sendo apedrejado, o sangue caía e começava a regar as sementes do reino de Deus. Sementes que nos alcançaram, queridos, em pleno século 21. O sangue de muitos mártires, ele foi o primeiro. E ele, no meio do caos ali, ele olhou para o céu e viu Jesus à destra do Pai, à direita do Pai. Ele replicou Jesus em tudo, inclusive na oração: não impute a eles essa falta. Não impute a eles. Como se dissesse: não sentencie a eles. Eles não estão sabendo. Eles não tiveram acesso ao que eu tive. Eles não te conhecem ainda. Como é que um homem morre dessa forma, irmãos? Porque paz não é ausência de guerra ou de pelejas, é uma presença poderosa de Deus conosco. É Paulo, rico antes, importante antes, status lá em cima, antes de Cristo, religioso, fazia parte do sinédrio, sabe, um clero ali, forte, estava lá. Quando ele abraça Jesus, que ele encontra Jesus, ele diz: eu considerei tudo como perda, como refúgio para ser encontrado nele. E ele disse: Deus me colocou um espinho na carne, uma limitação humana, porque eu era soberbo, diz o apóstolo Paulo. Eu me orgulhava na minha força. Eu orei a Deus e 3 vezes eu orei em nada. Era como se fosse um mensageiro do diabo que me esbofeteava, me humilhava. Eu me tornava tão fraco porque eu era soberbo. Ele entendeu por quê? Aquele espinho na carne. E então, de repente, algo gira dentro dele. Ele diz: uau, agora muito mais eu me glorio nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. É bom ficar quebradinho em Deus, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Esse mesmo apóstolo diz assim: olha, eu sei o que é ter em abundância,
Ele está dizendo, eu tive. Eu sentei nas melhores mesas. Eu acessei as melhores mesas, as melhores pessoas de know-how da minha época. Eu trazia sobre mim credenciais humanas. Mas eu aprendi. Eu sei viver em abundância, mas eu aprendi a viver também em escassez. Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Eu aprendi o que é padecer. E é nesse contexto que aquele versículo que a gente coloca lá no carro. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou forte, a glória é dele. É porque ele me trouxe para cá. Se eu estou fraco, ele está comigo. O Senhor é o meu pastor e nele eu não tenho falta. Nada do que eu preciso me falta. Para a estação que eu estou, me falta. Olha para você agora. Feche seus olhos, olha para dentro. Deixa eu declarar algo bíblico. Se você é filho, se tornou filho, tudo que você precisa para essa estação agora, Deus colocou diante de você. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei, meu filho. Não tenha saudade das panelas aceboladas da comida acebolada do Egito. Deus te arrancou daquele lugar. Nós estamos como Israel peregrinando rumo à terra prometida, rumo a um encontro poderoso. Nós estamos caminhando. Você caminha agora, querido, sabe como? Com as marcas, com as cores do seu Deus. Um estandarte na sua mão, uma bandeira na sua mão. Ele marcou você. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O estandarte você está carregando. As credenciais do seu Deus estão sobre você. Ele vestiu você. A armadura de Deus, da planta do pé à cabeça, o capacete da salvação. Toda a armadura de Deus para essas guerras que você vai enfrentar. Você está marchando na sua mão a bandeira Jeová Nissi. Mas à frente de você um exército poderoso que ouve e obedece a uma voz. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Eu quero te liberar uma experiência que um dia eu tive à noite, quando eu fui afrontado pelo diabo. 2016, estava na casa do meu pai. Não tem nada a ver com a casa dele, ok? Nós estávamos dormindo lá. Outro dia era o aniversário de uma igreja que nós fazíamos parte. Foi onde nós nascemos de novo. 5 anos daquela igreja, daquele ministério muito forte, muito bonito, até hoje, muito relevante até hoje. E na madrugada, por volta de 2:30 da manhã, irmão, eu acordo. E eu sinto uma presença terrível naquele quarto. Quando eu acordei, eu senti. Eu acho que você já teve esse tipo de sonho. Eu não estava sonhando com nada, eu senti que acordei, senti uma presença do mal. Eu acordei e me arrepiei todo. Eu disse, amor, ela, eu estou acordada, acordei agora também, e eu estou sentindo isso também. Eu disse assim, ó, eu acredito que está cheio de espírito aqui, querendo tirar o meu sono, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e os guardam. E eu fui tão ousado naquele dia, não sei como eu tirei tanta ousadia, eu disse, brigue vocês aí que eu vou dormir. Juro para você, irmão, prometo, eu falei desse jeito, e eu fui dormir, juro para você, juro é forma de expressão. Eu nunca tinha feito uma oração tão ousada na minha vida. Eu digo, se tem espírito aqui tentando me intimidar, a Bíblia é verdadeira, está cheio de anjo aqui. E eu disse, brigue aí no meu lugar que eu vou dormir. E eu fui dormir, irmão. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, Ele está passando em revista as suas tropas, olhando, verificando o armamento, verificando o seu exército. Eles estão perfilados diante do Senhor. Existe uma guerra espiritual pela tua vida. Como diz o bispo, é uma guerra de argumentos. Olha aqui para mim, preciso fechar. É muito insight, irmão. Os inimigos estão dizendo que você é o que você era. Ah, ele é isso, ele é aquilo. E Deus está dizendo, ele tem uma nova identidade. Ah, ele é mentiroso, ele era. Ah, ele é trapaceiro, ele era. Ele é um homem irado, ele era. Ele é tão doce agora. É uma guerra de argumentos acerca da sua vida. Ah, ele é um trapaceiro. Ah, ele é uma nova criatura. Ele é meu. O inimigo diz, eles, não, o meu filho entregou a vida por ele e me resgatou e o arrancou de um império das trevas para o reino do filho do seu amor. Ninguém toca. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Por fim, queridos, mesmo no caos, Ele é capaz de dizer assim, a minha paz vos dou. O mundo pode desabar ao seu redor, mas é uma paz interior, irmão, de saber que quem peleja por você, fala comigo, paz é a presença de Deus.
paz é a pessoa de Deus. Ele está adestrando as tuas mãos para a guerra. Os teus inimigos vão cair, queridos. Um a um vão cair. Existe uma guerra no mundo espiritual. Deus está te dando agora discernimento e visão. Está acessível aquilo que Ele preparou para você. Que Ele preparou para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu lindo rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele levante sobre ti, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, a luz do seu rosto. E que Ele te dê a paz. Yahvé Shalom. O Senhor é a minha paz. Celebre o Senhor. Deus te abençoe, comunidade das nações.